Ele deu o seu único cobertor para uma criança perdida, mesmo sabendo que poderia morrer de hipotermia. Mas o que ele não imaginava era que aquele lindo gesto mudaria sua vida para sempre. Se você gosta de histórias milagrosas e de se emocionar, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal, para não perder as próximas histórias. O vento cortava como navalha naquela véspera de Natal em Porto Alegre. Sebastião encolheu-se mais profundamente em seu cobertor, seu único bem no mundo além das roupas que vestia, e tentou ignorar o frio que infiltrava através de cada buraco, cada rasgo na lã gasta. O papelão sob seu corpo oferecia pouca proteção contra o chão gelado da marquise onde dormia há 3 anos. Ao redor dele, a cidade brilhava com luzes natalinas que pareciam zombar de sua situação. Aos 64 anos, Sebastião já havia desistido de sonhar com uma vida melhor. Havia sido caminhoneiro durante 30 anos, rodando o país inteiro, conhecendo cada estrada, cada cidade, cada parada de descanso. Tinha sido uma vida boa, uma vida digna. Mas um acidente, uma noite de sono ao volante, uma capotagem, uma coluna fraturada, havia tirado tudo. A capacidade de trabalhar. O emprego. O apartamento alugado que não podia mais pagar. E, eventualmente, a dignidade. A família havia tentado ajudar no início. Um irmão mais novo ofereceu sua casa, mas a esposa dele deixou claro que não queria um inválido morando sob seu teto. Uma sobrinha mandava dinheiro ocasionalmente, mas tinha seus próprios problemas, seus próprios filhos para criar. Aos poucos, os contatos foram se espaçando, as visitas cessaram, e Sebastião se viu sozinho, invisível, mais um rosto anônimo entre os moradores de rua que a sociedade preferia não ver. Naquela noite de Natal, ele não esperava nada. Não esperava comida, os restaurantes estavam fechados, e as pessoas nas ruas estavam ocupadas demais com suas próprias celebrações para notar um mendigo encolhido sob uma marquise. Não esperava companhia, seus poucos amigos de rua haviam ido para abrigos ou para outros cantos da cidade. Não esperava milagres, há muito tempo havia parado de acreditar neles. Apenas esperava que a noite passasse rápido o suficiente para que o sol voltasse a aquecer seus ossos doloridos. Foi por volta das 10 da noite que ele a viu. Era uma menina. Não mais que 6 ou 7 anos, com cabelos castanhos desgrenhados e olhos grandes demais para o rosto magro. Usava uma camiseta fina, totalmente inadequada para o frio cortante daquela noite, e estava descalça. Descalça em dezembro, com a temperatura beirando os 7 graus. Ela estava parada na esquina oposta, abraçando a si mesma, tremendo visivelmente. Olhava ao redor com uma expressão que Sebastião reconhecia, a expressão de alguém perdido, sozinho, com medo. Por um longo momento, ele apenas observou. Não era da sua conta. Ele tinha seus próprios problemas, sua própria luta pela sobrevivência. Além disso, o que poderia fazer? Era um mendigo, um ninguém. Não tinha nada a oferecer. Mas a menina continuava ali. Tremendo. Sozinha. Com um suspiro resignado, Sebastião se levantou. Seus joelhos protestaram, sua coluna gritou de dor, mas ele ignorou. Caminhou devagar até a esquina onde a menina estava, movendo-se de forma a não assustá-la. Oi, disse ele, mantendo a voz suave. Você está perdida? A menina olhou para ele com olhos enormes, cheios de lágrimas que ela tentava conter. Assentiu. Onde estão seus pais? Eu não sei, a voz dela era um sussurro trêmulo. Eu estava com a mamãe, aí tinha muita gente, aí eu soltei a mão dela, aí eu não consegui mais achar. A multidão de Natal, pensou Sebastião. Nas ruas comerciais, onde as pessoas faziam compras de última hora, era fácil uma criança pequena se perder no mar de adultos apressados. Qual o seu nome? Estrela. Sebastião quase sorriu. Que nome apropriado para a véspera de Natal. Estrela, eu sou Sebastião. Você está com muito frio? A menina sentiu, os dentes batendo. Sebastião olhou para seu cobertor, seu único bem, sua única proteção contra o frio brutal. Olhou para a menina, para os pés descalços, para os lábios que começavam a ficar roxos. Não houve deliberação. Não houve cálculo.
Ele simplesmente tirou o cobertor de seus ombros e envolveu a menina nele. Pronto, disse ele. Isso vai te aquecer enquanto a gente encontra sua mãe. Mas e você? Perguntou Estrela, a preocupação genuína de criança em sua voz. Você não vai ficar com frio? Sebastião deu de ombros, ignorando o tremor que já começava a tomar conta de seu corpo. Eu estou acostumado. Vamos, você sabe de onde você veio? Os dois começaram a caminhar pelas ruas decoradas, Sebastião segurando a mão pequena de Estrela, procurando qualquer sinal de uma mãe desesperada buscando a filha. O frio era impiedoso, cortando através das camadas finas de roupa que ele usava, congelando seu suor, tornando cada passo mais difícil. Passaram meia hora procurando. Depois, 1 hora. Sebastião sentia as extremidades dormentes, a visão começando a escurecer nas bordas. Hipotermia, uma parte distante de sua mente registrou. Se não encontrasse abrigo logo, não sobreviveria à noite. Mas a menina ainda estava perdida. Ainda precisava de ajuda. Foi perto da meia-noite que eles finalmente a encontraram. Uma mulher corria pela rua, gritando um nome, o rosto banhado em lágrimas de desespero. Estrela! Estrela, onde você está? Mamãe, gritou a menina, soltando a mão de Sebastião e correndo em direção à mulher. O reencontro foi um turbilhão de abraços, lágrimas, palavras atropeladas. Sebastião observou de longe, um sorriso fraco em seu rosto congelado. Pelo menos isso. Pelo menos uma coisa boa naquela noite terrível. Ele se virou para ir embora, para voltar à sua marquise e enfrentar o que restava da noite sem seu cobertor. Provavelmente não sobreviveria. Mas não se arrependia. A menina estava segura. Isso era o que importava. Espere! A voz da mulher o fez parar. Ela vinha correndo em sua direção, ainda segurando Estrela nos braços. O senhor foi quem encontrou minha filha. Sebastião assentiu, sem conseguir falar. O frio havia tomado conta de sua mandíbula, tornando as palavras impossíveis. A mulher olhou para ele, realmente olhou, não o olhar que passa através dos mendigos como se fossem invisíveis. Viu as roupas inadequadas, os lábios roxos, o tremor incontrolável. Meu Deus, sussurrou ela. Você deu seu cobertor para ela. Você está congelando. Sebastião tentou dar de ombros, mas seus músculos não respondiam mais. Venha, disse a mulher, o tom não admitindo discussão. Venha comigo. Agora. Ela pegou o braço de Sebastião e começou a guiá-lo pela rua. Ele queria protestar, dizer que não precisava de caridade, que ficaria bem. Mas não tinha forças. Deixou-se ser conduzido como uma criança. Não prestou atenção ao caminho. Apenas registrou vagamente quando entraram em um prédio, depois em um elevador, depois em um apartamento quente. Gloriosamente, maravilhosamente quente. Sente-se aqui, disse a mulher, guiando-o para um sofá. Vou pegar cobertores. Sebastião afundou no sofá, o calor do ambiente começando a penetrar em seus ossos congelados. Olhou ao redor, um apartamento modesto, mas aconchegante. Uma árvore de Natal no canto, com presentes embaixo. Fotos na parede de Estrela em várias idades. A mulher voltou com braços cheios de cobertores, que colocou sobre Sebastião. Depois, trouxe uma xícara de chocolate quente que ele segurou com mãos trêmulas, sentindo o calor se espalhar por seus dedos dormentes. Eu sou Marta, disse ela, sentando-se em uma poltrona em frente a ele. E eu não sei como agradecer o que você fez. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, murmurou Sebastião. Não, respondeu Marta, a voz firme. Qualquer pessoa não teria feito. A maioria das pessoas teria fingido não ver. A maioria teria passado direto, preocupada com suas próprias vidas, suas próprias festas. Você parou. Você deu seu único cobertor para uma criança que não conhecia. Isso não é qualquer pessoa. Isso é extraordinário. Sebastião não sabia o que dizer. Havia tanto tempo que alguém não falava com ele dessa forma, como se ele fosse uma pessoa, não um problema a ser evitado. Marta continuou,
você vai passar a noite aqui. E amanhã, vamos conversar sobre como posso ajudar. A senhora não precisa. Eu sei que não preciso, interrompeu Marta. Mas eu quero. O senhor salvou minha filha. Se não a tivesse encontrado, ela teria passado a noite toda nas ruas, com esse frio. Eu não quero nem pensar no que poderia ter acontecido. Estrela, que havia ficado calada até então, aproximou-se de Sebastião. Segurava algo nas mãos pequenas, o cobertor gasto que ele havia dado a ela. Toma, disse a menina, estendendo o cobertor. Obrigada por me emprestar. Minha mãe disse que você precisa mais do que eu agora. Sebastião pegou o cobertor com mãos que ainda tremiam, mas agora não apenas de frio. Também de emoção. Quando foi a última vez que alguém havia demonstrado bondade a ele? Quando foi a última vez que alguém o havia tratado como ser humano? Obrigado, conseguiu dizer, a voz rouca. Obrigado. Aquela noite de Natal se tornou o ponto de virada na vida de Sebastião. Marta, como ele descobriria nos dias seguintes, era viúva. O marido havia morrido há 2 anos, deixando-a sozinha para criar Estrela com um salário de professora de escola pública. Não era rica, não tinha muito a oferecer. Mas tinha um coração que reconhecia a bondade quando havia. Ela não podia abrigar Sebastião permanentemente, seu apartamento de 2 quartos mal tinha espaço para ela e a filha. Mas ela conhecia pessoas. Fez ligações. Mobilizou a rede de contatos que havia construído em anos de trabalho comunitário. Em janeiro, Sebastião estava morando em um abrigo de transição, com vaga garantida por 6 meses. Em fevereiro, estava fazendo tratamento para sua coluna em um hospital público, conseguido através de uma assistente social que Marta conhecia. Em março, começou a trabalhar como porteiro em um prédio cujo síndico era amigo de um amigo de Marta. Não era a vida que ele tinha antes. Não era a liberdade das estradas, a cabine do caminhão, o Brasil passando pela janela. Mas era a dignidade. Era um teto sobre a cabeça. Era acordar sem medo de morrer de frio durante a noite. E era mais do que isso. Era uma família. Marta e Estrela o visitavam toda semana. Levavam comida, roupas, companhia. Estrela o chamava de Votião e contava sobre a escola, os amigos, os sonhos de criança. Marta o tratava como o pai que havia perdido jovem demais, com um respeito e carinho que ele não sabia que merecia. No Natal seguinte, Sebastião não estava mais nas ruas. Estava sentado à mesa de Marta, usando um suéter novo que ela havia comprado, comendo chester e arroz e salpicão. Estrela, agora com 7 anos, corria pela sala mostrando os presentes que havia ganhado. Votião, olha! Olha o que o Papai Noel trouxe! Sebastião olhava para aquela cena, a árvore brilhando, a menina feliz, a mulher que havia se tornado como uma filha para ele, e sentia lágrimas escorrerem por seu rosto enrugado. Por que você está chorando? Perguntou Estrela, parando de repente. Você está triste? Não, minha querida, respondeu ele, puxando a menina para um abraço. Estou feliz. Mais feliz do que estive em muitos anos. Marta se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Sabe, Sebastião, eu penso muito sobre aquela noite. Sobre você ter dado seu único cobertor para uma menina desconhecida. Você sabia que poderia morrer de frio. E mesmo assim, fez isso. Eu não pensei, disse ele honestamente. Eu só vi uma criança com frio e agi. Exatamente, disse Marta. Você não pensou em si mesmo. Pensou nela. E por causa disso, tudo mudou. Para ela, para mim, para você. Ela fez uma pausa antes de continuar. Minha avó costumava dizer que na véspera de Natal, Deus às vezes testa as pessoas. Aparece disfarçado, como um mendigo, uma criança perdida, um estranho precisando de ajuda, para ver como reagimos. Eu não sei se aquela noite foi um teste divino. Mas sei que você passou. E sei que a recompensa que você está recebendo agora é apenas uma fração do que você merece. Sebastião pensou naquelas palavras por um longo tempo depois. Pensou na menina que ele havia encontrado numa esquina gelada.
Pensou no cobertor que havia dado sem hesitar. Pensou em como aquele ato aparentemente pequeno havia mudado absolutamente tudo. Talvez, disse ele finalmente, talvez o milagre não tenha sido encontrar Estrela. Talvez o milagre tenha sido ela me encontrar. Marta sorriu através das lágrimas. Talvez tenha sido os dois. Sebastião viveu mais 8 anos. Foram os melhores 8 anos de sua vida. Ele viu Estrela crescer, entrar na adolescência, começar a namorar, sonhar com a faculdade. Viu Marta encontrar um novo amor, um homem bom que a tratava como ela merecia. Viu a família que o havia adotado se expandir e florescer. Quando faleceu, aos 72 anos, foi em casa, não na marquise de rua, mas no apartamento que Marta havia conseguido para ele, cercado pelas pessoas que amava. Estrela, agora com 15 anos, segurava sua mão quando ele partiu. No funeral, ela contou a história. Quando eu tinha 6 anos, me perdi na véspera de Natal. Estava com tanto frio que achei que ia morrer. E então, um homem apareceu. Um mendigo, alguém que a maioria das pessoas fingia não ver. Ele me encontrou, me deu seu único cobertor, e me levou de volta para minha mãe. Por causa daquele gesto, minha vida mudou. A vida da minha mãe mudou. E a vida dele mudou. Ela fez uma pausa, olhando para o caixão coberto de flores. Vô Tião me ensinou algo que nunca vou esquecer, que milagres não são sobre mágica ou eventos sobrenaturais. Milagres são sobre escolhas. A escolha de parar quando seria mais fácil passar direto. A escolha de dar quando você quase não tem nada. A escolha de ver uma pessoa onde outros veem apenas um problema. Ao lado do caixão, havia um objeto simples, um cobertor velho, gasto, cheio de buracos. O mesmo cobertor que Sebastião havia dado à Estrela naquela noite de Natal, há quase uma década. Ele havia guardado durante todos esses anos, como um lembrete de que a bondade, mesmo a mais pequena, pode mudar o mundo. E embaixo do cobertor, uma placa que Estrela havia mandado fazer especialmente para aquele momento. Em memória de Sebastião Silva, que deu seu único cobertor na véspera de Natal e recebeu uma família em troca. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes. Mateus 25, 35, 36. Porque às vezes, o maior milagre não é o que recebemos. É o que damos. E às vezes, ao dar tudo o que temos, descobrimos que recebemos muito mais em troca.